professora Bárbara aqui novamente para mais uma aula do terceiro ano da Escola Jardim Escola Moranguinho Instituto Areide Rodrigues, e daremos início hoje com o livro de História na página 209. Onde está escrito lá é um tempo muito legal no livro, que é o para casa, né? Estamos em casa, então vamos fazer o para casa. A primeira atividade está escrito assim: reescreva em seu caderno o texto a seguir, completando os espaços com a palavra abaixo. Então tem um quadro aí com a palavra, com as palavras, né? Crescimento, cidades, espaço, construções e necessidades. São 5 palavras que vai se encaixar nesse texto logo abaixo. Onde está faltando as palavras, você vai ter que encaixar uma dessas palavras aí no texto. E o texto começa assim: coloca a palavra que está faltando, surge a partir de a palavra que está faltando, que está aí em cima no quadro, ocupado por pessoas que se estabelecem ali, aumentando em número, circulando em diferentes transportes, construindo prédios, indústrias, comércios e serviços. Essas colocam a palavra que falta aí, existem para atender outra palavra, de seus moradores, com outra palavra, das cidades. Novos serviços são criados. Então, depois que esse texto estiver todo completinho, corretamente, vocês vão reescrever numa folha, porque vocês ainda não estão com o caderno. Mais breve estarão com o caderno. Então, assim que você começar a fazer, o que você tem que fazer lá em cima dessa folha? Fazer o cabeçalho, que nem a gente faz cópia, e colocar a data. E aí, depois que vocês tiverem completado aqui esse texto com essas palavras da caixa do quadro em cima, vocês vão reescrever essa frase do jeitinho que está aqui, com parágrafo, com ponto, com vírgula, lá no seu caderno, ok? Logo abaixo tem o ponto de chegada. Uma coisa bem legal que é a cruzadinha, né? Quem não gosta de fazer cruzadinha? Imagino que vocês também adoram. E sabia que cruzadinha é bom para a memória? É verdade. Então, nós já estamos trabalhando a nossa memória. Complete a cruzadinha de acordo com as dicas. Letra A. Pessoas que vieram de outros países para viver no Brasil. Essas pessoas são... Coloca lá na letra A. Saída de um grande número de pessoas da área rural para a área urbana. Qual é o nome? Coloca lá na letra B. Pessoas que se mudam de um lugar para o outro para viver. Lá na letra C, coloca lá. Eu tenho certeza que você acertou, hein? Letra D. Trabalhadores das fábricas. Coloca lá na letra D. Ó, essa live vai acontecer amanhã, na quarta-feira, para correção desse livro. Ok? Então, não se esqueça de fazer. Agora, nós vamos começar um novo capítulo, né? Uma nova unidade do livro, um novo capítulo. O capítulo 2, onde nós falaremos sobre as identidades e a vida nas cidades. E o capítulo já começa pedindo para você observar essa imagem aí, ó. Observou a imagem? Essa imagem é bem legal, né? Eu gostei muito. E aí nós vamos começar agora, no ponto de partida, a responder algumas perguntas. A primeira pergunta está falando assim: a fotografia retrata uma área rural ou urbana? Responde aí. Você acha que essa fotografia aí está mostrando uma área rural ou uma área urbana? Segunda pergunta: quais elementos levam a essa conclusão? Quais elementos, o que nessa imagem aí nos dá a conclusão de que essa imagem aí é essa área que você indicou aí acima? E na terceira pergunta, qual elemento aparece na fotografia que não faz parte tradicionalmente dessa área? O que está mostrando aí nessa fotografia que não faz parte dessa área? Normalmente nós não vemos aí. Entender história, na página 211.
identidade e convivência. No segundo ano, você aprendeu sobre a sua história e os documentos que o identificam como indivíduo, como a certidão de nascimento e a carteira de identidade. É importante ressaltar que a identidade de alguém não é apenas um documento, mas é a forma como essa pessoa se percebe e se coloca no mundo. A identidade de um indivíduo não é construída de uma vez. Ela muda de acordo com as vivências e influências que cada um recebe dos grupos e espaço em que convive. Assim, dependendo de onde você vive, alguns hábitos fazem parte da sua identidade. Vamos pensar sobre os hábitos alimentares de crianças que vivem em 2 países diferentes, o Japão e o Brasil. Nesses 4 parágrafos aí, tá falando o quê? Que lá no segundo ano você já aprendeu sobre a sua história e os documentos que identificam, né, um indivíduo, uma pessoa. Indivíduo é uma pessoa. Como a certidão de nascimento, que quando a gente nasce nós recebemos, né? Tia, eu recebo? Não, é o seu pai, porque você é bebezinho. E ele vai lá no cartório, hoje em dia, né, parece que não precisa nem mais ir no cartório, já sai da maternidade com essa certidão de nascimento. E a carteira de identidade, que quando a gente cresce um pouquinho e consegue já escrever o nosso nomezinho, fazer a nossa assinatura, a gente tira a carteira de identidade. Hoje em dia tem criança que nem tem assinatura ainda, que nem sabe escrever, mas já tem a carteira de identidade, que é muito importante. É uma identificação da sua pessoa, né, um documento de identificação da sua pessoa. E aí ele fala o quê? Que a identidade é um documento que você tem a vida inteira. Todos nós temos identidade, né? Mas a identidade pessoal da pessoa, do indivíduo, a identidade dele, cultural, ela é a partir da vivência e das influências da área onde ela mora, do lugar onde ela vai habitar, dos grupos e espaços que ela convive, né? Então, aquilo dali vai trazer uma identidade para aquela pessoa, para aquele indivíduo, né? De como ela vai ser, de como ela vai interagir com aquelas pessoas. Então, ele fala aí que ele vai dar exemplo, né? Exemplos de 2 crianças, exemplos alimentares de 2 crianças. Uma que vive no Japão e outra que vive no Brasil. Vamos ver aí. As crianças do Japão, na hora de comer, todo mundo usa 2 palitinhos. Em vez de garfo e faca, o arroz nunca falta à mesa. Para completar, os japoneses servem peixe, legumes e algas marinhas. Muitas vezes, a família come o peixe cru. Na sobremesa, experimentam um doce de feijão bem colorido. De onde foi retirado esse trecho aí, desse texto? O Mundo da Criança, da Ana Bush e Caio Vilela, lá de São Paulo, da Panda Books, de 2017, na página 64, tem esse trecho aí que tem no seu livro, ok? Então aí tá falando que as crianças no Japão, eles gostam de comer o quê? Eles comem de palitinhos, né? Eles não comem de garfo e faca que nem nós comemos. E que o arroz nunca falta à mesa, né? Os japoneses sempre têm arroz na sua mesa, é tradicional deles, não pode faltar o arroz. E o arroz deles não é igual ao nosso, tá? O arroz deles é um pouquinho mais empapadinho, não é soltinho ao nosso. E aí fala que eles gostam muito de quê? Muitas vezes eles comem o quê? Peixe, legumes e algas marinhas. E comem peixe cru. Hoje em dia, na nossa culinária brasileira, né? As pessoas já frequentam os restaurantes japoneses e já também faz essa alimentação. Não é um hábito nosso, nem da nossa cultura brasileira, né? Mas que já foi colocada, já foi embutida, né? Na nossa região e no nosso país, e que muitos frequentam esses lugares e se alimentam, né, dessas comidas.
né? E diz que na sobremesa eles experimentam um doce de feijão bem colorido. Será que é gostoso? Fiquei curiosa, hein? Deve ser bom, hein? E aí tem a número 1 para a gente já responder. Assinale quais elementos e hábitos as crianças japonesas têm em comum com você. Tá mandando você colocar um xizinho aí na atividade em qual elemento e hábito que as crianças japonesas têm em comum com você. O que é isso? O que você come que elas também comem? Você comer arroz? Você come arroz? Se sim, você coloca o xizinho, né? Comer com palitinhos, comer peixe cru, comer legumes, comer algas marinhas, comer doce de feijão. Aquilo que você come, que você consome, você vai colocar um xizinho, que é igual às crianças lá do Japão. Aí do lado aí tem uma imagem bonita, né? Essa comida. Sushi e ninkiri. Ninkiri ou nikiri, iguarias de culinárias japonesas feita de arroz, alga e peixe cru com combinações variadas. Bonito é, né? A tia não sabe se é gostosa. Na página 112, tá escrito assim, lá no primeiro parágrafo. No Brasil, crianças de várias regiões comem moqueca, um prato feito à base de peixe e frutos do mar. Os hábitos alimentares tradicionais dos japoneses e dos brasileiros fazem parte da identidade das pessoas que vivem em cada um desses locais. Então, os brasileiros comem o quê? Lá em algumas regiões do Brasil, moqueca, né? Um prato feito de peixe e frutos do mar. Dizem que é muito gostoso. Eu nunca comi. Espero que você já tenha comido. Assim como a identidade pode mudar, ao longo do tempo, os hábitos alimentares também podem se alterar. Por isso, em muitas partes do Brasil, atualmente, algumas pessoas comem sushi, um prato trazido pelos imigrantes, pelos imigrantes japoneses. Olha, tia, enrolando a língua. E que foi incorporado à nossa cultura. Principalmente em lugares como São Paulo, onde vive um grande número de descendentes de japoneses. Em São Paulo, realmente, o número de japoneses é muito grande, né? Mas aqui, onde nós moramos, em São Pedro da Aldeia, já tem bastante também pessoas que frequentam restaurantes japoneses e comem sushi, né? E adoram. Até logo! Terminamos aqui a nossa aula de hoje no livro de ciências. Espero você na próxima semana, tá? Tchau! Beijo!